A criação e queda. No início de tudo, antes mesmo da concepção do tempo, Deus existia como o único ser desde a eternidade. Em um ato majestoso, ele decidiu criar os céus e a terra, dando origem a toda a existência. Uma obra magnífica que refletia sua soberania e criatividade incomparáveis. A coroa de sua criação veio com a formação do homem, moldado à sua própria imagem. Esta criatura singular recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus, tornando-se um ser vivo, consciente e dotado de livre-arbítrio. A harmonia reinava nos primeiros dias, e o homem desfrutava da proximidade divina no Éden. No entanto, mesmo neste paraíso, a humanidade enfrentou sua maior provação. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, sucumbiram à tentação sutil da serpente. O fruto proibido, oferecido com promessas enganosas, tornou-se o catalisador da queda. A desobediência introduziu o pecado no mundo, alterando irreversivelmente a relação entre Deus e seus filhos. Ao morderem o fruto proibido, Adão e Eva experimentaram a amarga realidade do afastamento de Deus. Suas ações resultaram não apenas em sua própria queda espiritual, mas também na herança do pecado para toda a humanidade. A pureza inicial foi substituída pela consciência do bem e do mal. E o Éden foi deixado para trás, guardado por querubins. Este episódio fundacional, registrado nas páginas da Bíblia, ilustra a fragilidade humana. O evento da criação e queda repercute ao longo das Escrituras, demonstrando a necessidade de redenção e apontando para a promessa de um Salvador que restauraria a comunhão perdida entre Deus e a humanidade. Pré-dilúvio. A trajetória da humanidade após a queda de Adão e Eva revela a complexidade da natureza humana e a incessante busca de Deus por restauração. A descendência de Adão começou a se multiplicar, e entre seus filhos Abel e Caim surgiu uma história marcada pela tragédia. Caim, impulsionado por ciúmes e inveja, cometeu o terrível ato de assassinar seu próprio irmão Abel. Esse ato de violência marcou um ponto de inflexão na narrativa humana, mostrando como o pecado podia se aprofundar e corroer os alicerces da sociedade. À medida que a população crescia, a corrupção se espalhava pela terra. A maldade e a injustiça tornaram-se generalizadas, e a criação divina estava longe da harmonia pretendida. Em resposta a essa deterioração moral, Deus decidiu agir de uma maneira que abalaria toda a criação: o dilúvio. Noé, um homem justo e íntegro, encontrou graça diante dos olhos de Deus. Instruído a construir uma arca, ele foi encarregado de preservar a vida durante o cataclismo iminente. Animais de toda espécie, juntamente com a família de Noé, embarcaram na arca que se tornaria o refúgio da sobrevivência. As águas do dilúvio cobriram a terra, erradicando toda forma de vida que se corrompera. A arca, guiada pela mão divina, flutuou sobre as ondas tumultuadas, preservando a esperança de uma nova era. Após longos dias de dilúvio, a arca pousou nas montanhas de Ararat, e Noé e sua família desembarcaram para testemunhar a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra dessa maneira. A história pré-diluviana, marcada pelo pecado, julgamento e a graciosa preservação de uma remanescente justa, serve como um lembrete eterno da justiça e misericórdia divinas. É uma narrativa que moldou o curso da história bíblica, apontando para a necessidade contínua da redenção e a promessa de uma nova criação. Período pós-dilúvio. Após o dilúvio, a humanidade representada pela descendência de Noé enfrentou o desafio de repovoar a terra. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os progenitores de nações que se espalharam por toda a terra, contribuindo para a diversidade da criação. Sem é frequentemente considerado o ancestral dos povos semitas. Seus descendentes incluem grupos como os hebreus, os arameus e os árabes. Notavelmente, através da linhagem de Sem, surge Abraão,
que se tornaria uma figura central na história bíblica como o pai das nações e o patriarca dos hebreus. Jafé é tradicionalmente associado a povos indo-europeus. Seus descendentes incluem povos como os gregos, romanos, citas e outros que se espalharam por regiões da Europa e Ásia. A dispersão de Jafé contribuiu para a diversidade étnica e cultural observada nas sociedades antigas. Por outro lado, os descendentes de Cam se espalharam por várias regiões. Entre eles estão os cananeus, egípcios, filisteus e outros grupos. Aqui vale lembrar os episódios de desobediência associados à linhagem de Cam. Certo dia, Noé plantou uma vinha e, ao se embriagar com o vinho, ficou nu dentro de sua tenda. Seu filho mais jovem, Cam, viu a nudez do pai e, em vez de cobri-lo ou manter a discrição, foi contar aos seus irmãos mais velhos, Sem e Jafé. Sem e Jafé, ao contrário de Cam, mostraram respeito pela nudez de seu pai. Eles entraram na tenda de costas, carregando um manto para cobrir Noé, sem olhar para ele. Quando Noé acordou e soube do que aconteceu, ele pronunciou uma maldição sobre a linhagem de Cam, enquanto abençoou as linhagens de Sem e Jafé. Essa genealogia serve como uma base para as narrativas subsequentes da Bíblia, conectando as histórias dos grandes patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, à humanidade pós-dilúvio. Ela também contribui para a compreensão das diferentes nações e culturas que emergiram na antiguidade, de acordo com a perspectiva bíblica. Os patriarcas. A saga dos patriarcas, marcada por relações familiares complexas e eventos divinamente orquestrados, desempenhou um papel fundamental na história bíblica, moldando a trajetória do povo de Deus. Abraão, inicialmente chamado Abrão, e sua esposa Sara, receberam uma promessa extraordinária de Deus. Eles se tornariam pais, apesar de sua avançada idade. No entanto, Sara, devido à sua idade avançada, não conseguia conceber um filho. Sua impaciência e descrença fez ela sugerir que Abraão tivesse um filho com sua serva, chamada Agar. Agar engravidou, e Ismael nasceu como resultado dessa união. O nascimento de Ismael foi significativo, pois ele foi o primeiro filho de Abraão, embora não tenha sido o filho da promessa divina feita por Deus. A importância de Ismael na narrativa bíblica se estende para além de sua própria história pessoal. Ele se tornou o ancestral de um grupo de povos conhecidos como os ismaelitas, que habitaram principalmente a região desértica da Península Arábica. A Bíblia destaca que Ismael foi abençoado por Deus e se tornou um arqueiro habilidoso. Entretanto, tempos depois, Sara finalmente fica grávida. O nascimento milagroso de Isaque, cujo nome significa riso, foi o cumprimento dessa promessa divina. A alegria de ter um filho trouxe não apenas um herdeiro físico, mas também sinalizou a continuidade da promessa feita a Abraão. Isaque, por sua vez, casou-se com Rebeca, e o casal enfrentou desafios únicos. Rebeca deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó, que desde o útero demonstravam diferenças marcantes. A bênção que originalmente pertencia ao primogênito foi transferida para Jacó por meio de um plano engenhoso. Isso desencadeou uma complexa dinâmica familiar. Após receber a bênção de seu pai, enganando seu irmão Esaú, Jacó fugiu para evitar a fúria de Esaú. Jacó, cujo nome significa aquele que suplanta, teve seu próprio encontro com Deus e teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ele gerou 12 filhos, que se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Essa prole notável inclui figuras proeminentes como José, cuja história desempenhou um papel crucial na narrativa bíblica. Anos depois, houve o reencontro com Esaú, e, surpreendentemente, os dois irmãos se reconciliaram. A mudança para o Egito marcou um novo capítulo na história dos patriarcas. José, o filho de Jacó, que se tornou um alto oficial no Egito, desempenhou um papel crucial nesse episódio.
Devido à fome na terra de Canaã, onde a família de Jacó estava vivendo, José, que agora era uma figura importante no governo egípcio, convidou sua família a se mudar para o Egito, onde teriam acesso a alimentos e sustento. Jacó e seus filhos aceitaram a oferta e se estabeleceram na região de Gósen, uma área fértil do Egito. Ao mudar-se para o Egito, a família de Jacó pôde sobreviver à fome e preservar sua descendência. Este evento foi parte do cumprimento da promessa divina feita a Abraão de que sua descendência seria numerosa. A saga dos patriarcas busca destacar as relações familiares, as complexidades humanas e a fidelidade divina ao cumprir suas promessas através de gerações. Cada passo dessa jornada moldou o cenário para eventos futuros, preparando o terreno para a revelação contínua do plano de Deus na história de seu povo. O Êxodo e deserto. A épica narrativa do Êxodo e a jornada através do deserto revelam não apenas a liderança inspiradora de Moisés, mas também a poderosa intervenção de Deus em prol de seu povo, moldando assim a identidade da nação de Israel. Moisés, um homem escolhido por Deus desde seu nascimento, surgiu como um líder inigualável. Comissionado por Deus para conduzir os filhos de Israel à liberdade, Moisés enfrentou o poderoso Faraó, demandando a libertação do povo hebreu. O confronto culminou no milagroso evento do Êxodo, quando Deus, por meio de Moisés, guiou seu povo para fora do Egito. A narrativa atinge seu ápice na travessia do Mar Vermelho. Com as águas divididas miraculosamente, os israelitas caminharam em terra seca, enquanto as ondas formavam uma muralha imponente à sua esquerda e direita. Esse evento não apenas simbolizou a libertação da escravidão, mas também estabeleceu a credibilidade de Moisés como líder designado por Deus. Entretanto, a jornada do Êxodo não terminou com a travessia triunfante. A peregrinação no deserto tornou-se um período de testes, provações e revelação divina. Os israelitas, apesar de testemunharem milagres extraordinários, enfrentaram desafios que colocaram à prova sua fé e confiança em Deus. A peregrinação no deserto foi marcada pela necessidade de aprendizado e purificação. Durante 40 anos, o povo de Israel vagueou, enfrentando escassez de alimentos e água, mas também recebendo orientação divina através de Moisés. Essa jornada moldou a perseverança do povo e as bases para a formação de uma comunidade comprometida com a aliança divina. A liderança de Moisés, ancorada na orientação de Deus, conduziu os israelitas por esse deserto de desafios até o limiar da terra prometida. Cada passo, apesar dos obstáculos, foi uma peça crucial na complexa tapeçaria da história de Israel, destacando a fidelidade de Deus e a importância da obediência. No entanto, devido a uma desobediência registrada em Números capítulo 20, Moisés foi impedido de entrar na terra que Deus prometera aos descendentes de Abraão. No incidente de Meribá, o povo israelita estava sedento e pediu a Moisés que providenciasse água. Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha para que ela desse água. Em vez disso, Moisés ficou irritado com a murmuração do povo e, em sua frustração, bateu na rocha 2 vezes com sua vara, desobedecendo às instruções divinas. Devido a essa desobediência, Deus anunciou a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Moisés, no final de sua jornada, subiu ao Monte Nebo, de onde contemplou a visão da terra prometida, mas não pôde entrar. Ele morreu ali, aos 120 anos, e foi enterrado por Deus em um local que permanece desconhecido. Embora Moisés não tenha entrado na terra prometida fisicamente, seu papel como líder e legislador deixou um legado duradouro. Sua morte marcou o fim de uma era e a transição do comando para Josué, que lideraria os israelitas na conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida. A conquista da terra prometida, liderada por Josué após a morte de Moisés,
é uma saga emocionante que destaca a liderança corajosa de Josué, como também os desafios enfrentados pelo povo de Israel enquanto buscava estabelecer-se na terra que Deus havia prometido. Josué, um discípulo dedicado de Moisés, foi escolhido por Deus para conduzir os israelitas além do Jordão e liderar a campanha militar para tomar posse da terra prometida. Seu comprometimento com a vontade divina e sua fé inabalável tornaram-no uma figura central nesse capítulo crucial da história israelita. No entanto, antes da entrada efetiva na terra, um episódio marcante destacou a tensão entre a fé e a incredulidade. Josué enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã. Embora a terra fosse abundante e fértil, a maioria dos espias retornou com um relato temeroso, destacando os desafios e as fortalezas aparentemente intransponíveis das cidades cananeias. Apenas Josué e Calebe mantiveram uma perspectiva confiante na capacidade de Deus de entregar a terra prometida. A incredulidade do povo, influenciada pelo relatório negativo da maioria dos espias, resultou em consequências significativas. Deus, em sua justiça, determinou que aquela geração duvidosa não entraria na terra prometida. Assim, durante 40 anos, os israelitas vagaram no deserto, aprendendo lições de confiança e dependência total de Deus. Finalmente, sob a liderança de Josué, a conquista da terra prometida começou de maneira gradual e estratégica. Cidades como Jericó, conhecida pelas muralhas formidáveis, caíram diante dos planos divinamente inspirados. Cada vitória, apesar dos desafios, confirmava a fidelidade de Deus à sua promessa e fortalecia a confiança do povo em Josué como líder designado. A conquista gradual da Terra Prometida não apenas simbolizou a realização das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, mas também solidificou a posição de Israel como um povo escolhido por Deus. Este capítulo da história bíblica narra eventos épicos de batalhas e vitórias, destacando a importância da fé, obediência e confiança inabalável na providência divina. O período dos juízes. O período dos juízes, uma fase na história de Israel, entre a conquista da terra prometida e o estabelecimento da monarquia, é marcado por uma repetição de ciclos que revelam a instabilidade espiritual do povo e sua tendência a desobedecer a Deus. Durante esse tempo, os israelitas experimentaram uma série de períodos de apostasia, nos quais se afastaram da adoração exclusiva a Deus, entregando-se a práticas idolátricas e desobedecendo às leis divinas. Este ciclo de desobediência levava a opressões por parte de nações vizinhas, levando os israelitas a clamar por socorro. Deus, em sua misericórdia, levantava juízes para libertar o povo da opressão e orientá-los de volta ao caminho da obediência. Esses líderes, inspirados pelo Espírito Santo, desempenharam papéis cruciais durante os períodos turbulentos dos juízes. Entre eles, destaca-se Gideão, o destemido líder que, apesar de sua inicial relutância, liderou os israelitas à vitória contra os midianitas. Nesta batalha, Deus instrui Gideão a reduzir seu exército consideravelmente para demonstrar que a vitória seria obra divina. Com um pequeno grupo de homens, Gideão derrota os midianitas através de uma estratégia engenhosa envolvendo tochas e cântaros durante a noite. A vitória é alcançada de maneira notável e Gideão se torna um juiz de Israel por 40 anos. Jefté, outro juiz, enfrentou desafios pessoais e liderou os israelitas contra seus inimigos. Sansão também foi um juiz de Israel e sua história é fantástica. Sansão nasceu miraculosamente de uma mulher chamada Manoá, que era estéril. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu a Manoá e anunciou o nascimento de Sansão, instruindo que ele fosse consagrado como nazireu desde o nascimento, abstendo-se de vinho e evitando a contaminação com coisas impuras. Sansão cresceu e, com o Espírito do Senhor sobre ele, demonstrou uma força física extraordinária.
Sansão, apesar das restrições nazireias, se envolveu romanticamente com uma mulher filisteia chamada Dalila. Os líderes filisteus persuadiram Dalila a descobrir a fonte da força de Sansão. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente revelou que sua força vinha de seu voto nazireu, especificamente seu cabelo intocado. Dalila cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, tirando a fonte de sua força. Os filisteus o capturaram, cegaram e o prenderam. Em um ato de humilhação, Sansão foi forçado a moer grãos em uma prisão. No entanto, durante um grande evento filisteu, Sansão, agora com o cabelo crescido, pediu a Deus uma última demonstração de força. Ele derrubou as colunas do templo onde estava preso, matando a si mesmo e muitos filisteus que estavam presentes. Assim, Sansão sacrificou sua própria vida para libertar Israel da opressão filisteia. Além desses líderes, Samuel emergiu como uma figura proeminente durante o final do período dos juízes. Sua história também merece destaque. Eucana era um homem com duas esposas, Penina e Ana. Ana, a esposa estéril, era profundamente entristecida por não ter filhos, enquanto Penina tinha filhos. Anualmente, a família ia ao santuário de Siló para adorar a Deus. Em uma dessas visitas a Siló, Ana estava tão angustiada por sua infertilidade que orou fervorosamente ao Senhor, prometendo dedicar seu filho a Deus se ele a abençoasse com um filho. Deus ouviu as súplicas de Ana e ela concebeu um filho. Ela o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Após o desmame de Samuel, Ana cumpriu sua promessa e o levou ao santuário em Siló, entregando-o para servir ao Senhor sob os cuidados do sacerdote Eli. Samuel cresceu no santuário de Siló, onde aprendeu a servir a Deus sob a tutela de Eli. Deus chamou Samuel para ser um profeta desde jovem, e ele se tornou um dos mais proeminentes líderes e juízes de Israel. O período dos juízes é caracterizado pela interação dinâmica entre a infidelidade de Israel, a disciplina divina e a provisão graciosa de Deus através de líderes designados. Essa fase na história de Israel preparou o terreno para a transição para a Era dos Reis, uma nova fase na jornada do povo de Deus. A monarquia. O período da monarquia em Israel foi marcado por eventos de extrema importância, começando com o pedido do povo por um rei, passando pelos reinados de Saul, Davi e Salomão, até a trágica divisão do reino após a morte de Salomão. O desejo do povo por um rei foi motivado pela observação de outras nações ao seu redor que tinham monarcas. Embora essa decisão tenha sido aceita por Deus como um reflexo da vontade do povo, também evidenciou uma certa falta de confiança em Deus como seu governante supremo. Deus, respeitando a escolha do povo, concedeu-lhes um rei, e Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. O reinado de Saul foi marcado por sucessos notáveis, como a vitória sobre os amalequitas, mas também por falhas, incluindo desobediência às instruções divinas. Posteriormente, Davi, um jovem pastor ungido por Samuel, foi escolhido por Deus como rei. Davi se destacou como um líder excepcional, conhecido por suas habilidades militares, seu talento musical e, acima de tudo, por ser um homem segundo o coração de Deus. Salomão, filho de Davi, sucedeu ao trono e liderou Israel em uma era de prosperidade e paz. Seu reinado foi marcado por realizações notáveis, como a construção do templo em Jerusalém, mas também por desafios, incluindo a crescente carga tributária e o descontentamento entre o povo. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Isso aconteceu devido à insatisfação com a gestão tributária de Salomão e resultou em uma divisão que eventualmente levou a sérias consequências para ambas as nações. O reino de Israel ao norte experimentou uma série de governantes, muitos dos quais seguiram caminhos longe da obediência a Deus.
a idolatria tornou-se prevalente, e líderes como Acabe e Jorão lideraram o povo para longe da adoração exclusiva ao Senhor. Profetas como Elias e Eliseu foram enviados por Deus para confrontar a idolatria e convocar o povo ao arrependimento. A desobediência persistente levou ao castigo divino, culminando na queda do Reino do Norte, diante da invasão assíria e no exílio do povo de Israel. Enquanto isso, no Reino do Sul, Judá, a linhagem de Davi continuou a governar. Houve períodos de obediência e reforma, notavelmente durante os reinados de reis como Josafá, Ezequias e Josias. No entanto, Judá também enfrentou sérios desafios espirituais, com reis como Acaz e Manassés liderando o povo em direção à idolatria. Profetas como Isaías e Jeremias foram chamados para advertir e chamar Judá ao arrependimento. Mesmo com essas admoestações, a persistência na desobediência levou ao exílio babilônico e à destruição de Jerusalém e do templo. A história tanto de Israel quanto de Judá está repleta de episódios de idolatria, onde o povo se voltou para deuses falsos, abandonando o Senhor. Em resposta, Deus enviou uma série de profetas para alertar e chamar à responsabilidade. Profetas como Isaías, Jeremias, Oséias e Amós destacaram as consequências espirituais e temporais da desobediência. A disciplina divina manifestou-se através de eventos como invasões estrangeiras, exílio e a destruição de cidades. A história dos reinos do Norte e do Sul serviria como um lembrete perpétuo da importância da lealdade a Deus e das consequências espirituais associadas à escolha da desobediência. O cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico representa um dos períodos mais sombrios da história de Israel, marcado pela queda de Jerusalém, o exílio do povo para a Babilônia e, paradoxalmente, pela atuação notável de profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. A narrativa do cativeiro babilônico inicia-se com a invasão do rei Nabucodonosor II e suas tropas babilônicas em Jerusalém. Este evento culminou na destruição do templo e na deportação da população judaica para a Babilônia, um exílio que durou décadas. A cidade que antes era o símbolo da presença divina foi reduzida a escombros, e o povo escolhido de Deus foi levado cativo para uma terra estrangeira. Em meio a essa crise, surgiram profetas notáveis que desempenharam papéis cruciais em orientar e confortar o povo exilado. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, antecipou a destruição iminente de Jerusalém e exortou o povo a aceitar a disciplina divina. Daniel, um cativo na corte babilônica, destacou-se por sua fidelidade a Deus em meio às adversidades e sua habilidade interpretativa dos sonhos e visões. E Ezequiel, que estava entre os exilados, transmitindo visões e mensagens simbólicas, enfatizando a importância do arrependimento e da esperança em um futuro restaurado. Entre as visões de Ezequiel, vale lembrar da visão do Vale dos Ossos Secos, simboliza a condição desolada e aparentemente sem esperança de Israel durante seu exílio na Babilônia. Os ossos secos representam a nação de Israel naquele período, desprovida de vida espiritual e nacional. O ato de profetizar sobre os ossos e vê-los voltar à vida representa a promessa de Deus de restaurar Israel. Isso simboliza a futura restauração espiritual, a reunificação da nação e o retorno do exílio. O período do cativeiro babilônico também foi marcado por um processo de purificação espiritual. Longe de sua terra e do templo, o povo de Israel enfrentou uma oportunidade para reflexão e arrependimento. Deus, em sua misericórdia, não abandonou seu povo, mesmo durante o exílio. Através dos profetas, ele ofereceu palavras de consolo, promessas de restauração e instruções para buscar a paz da cidade onde foram exilados. O exílio babilônico tornou-se uma temporada de reavivamento espiritual.
o povo começou a buscar a Deus de maneira mais intensa, reconhecendo a necessidade de arrependimento e a importância da aliança com o Senhor. Este período de purificação preparou o terreno para o retorno à Terra Prometida e a reconstrução do templo após o decreto de Ciro, o rei persa. A restauração. O período de restauração marca um capítulo caracterizado pelo retorno do povo à Terra Prometida, a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, o ensino da lei e um notável despertamento espiritual. Após décadas de cativeiro babilônico, o rei persa Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra natal. Liderados por Zorobabel, Esdras e Neemias, o povo iniciou a jornada de volta à Terra Prometida. Este retorno simbolizou não apenas um movimento físico, mas também o início de uma restauração espiritual. Um dos primeiros empreendimentos após o retorno do povo de Israel foi a reconstrução do templo em Jerusalém. Apesar dos desafios e oposições, o templo foi reconstruído sob a liderança de Zorobabel, marcando um renascimento espiritual e o restabelecimento das práticas religiosas. Além disso, Esdras, um sacerdote e escriba, desempenhou um papel fundamental no ensino e aplicação da lei de Moisés. Ele liderou um movimento para restaurar o entendimento e a prática da lei entre o povo. Esdras promoveu a leitura pública da lei, incentivando o arrependimento e a renovação espiritual. O povo, ao ouvir a lei, experimentou uma profunda convicção de pecado e buscou a Deus em arrependimento. Isso resultou em uma renovação espiritual, com o povo comprometendo-se a obedecer e honrar a Deus. Neemias, por sua vez, dirigiu a reconstrução dos muros de Jerusalém, oferecendo proteção e segurança à cidade. Apesar das adversidades, Neemias e o povo perseveraram, completando a tarefa em um notável exemplo de cooperação e determinação. O trabalho de Esdras e Neemias, juntamente com o envolvimento ativo do profeta Ageu e Zacarias, contribuiu para a restauração espiritual e a reforma na comunidade. A dedicação renovada ao serviço a Deus e o retorno à aliança foram fundamentais para o restabelecimento do relacionamento entre Deus e seu povo. Os profetas pós-restauração. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias desempenharam papéis cruciais no período pós-restauração, confrontando desafios e incentivando a fidelidade do povo de Israel a Deus, enquanto a nação buscava reconstruir-se após o retorno da Babilônia. O profeta Ageu dirigiu suas mensagens ao povo que estava envolvido na reconstrução do templo em Jerusalém. Ele desafiou a apatia espiritual, encorajando o povo a priorizar a construção da casa de Deus. Ageu apontou para a importância de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, prometendo bênçãos divinas quando o povo colocasse Deus em primeiro lugar. Zacarias, contemporâneo de Ageu, também se destacou como profeta durante a reconstrução pós-exílio. Suas visões e mensagens simbólicas ofereceram encorajamento ao povo, apontando para a restauração espiritual e a futura vinda do Messias. Zacarias enfatizou a importância da justiça, da compaixão e da verdade, chamando o povo a viver de maneira alinhada com os princípios divinos. Malaquias viveu em um período posterior e dirigiu mensagens desafiadoras ao povo de Israel. Ele confrontou a complacência espiritual, a negligência nas ofertas e cultos e a infidelidade conjugal. Malaquias destacou a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Deus, exortando o povo a se arrepender e retornar à aliança. Apesar do entusiasmo inicial durante a restauração, o povo de Israel enfrentou o desafio constante de manter sua fidelidade a Deus. A complacência espiritual, a negligência nas práticas religiosas e a falta de comprometimento moral ameaçavam a relação entre Deus e seu povo. Os profetas, ao direcionarem mensagens de repreensão e exortação, buscaram manter viva a chama espiritual
e reforçar a importância da obediência contínua. O período pós-restauração destaca a difícil realidade contínua do conflito entre a fidelidade e a apostasia, a busca por Deus e a tentação da complacência. O encerramento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento encerra-se com os profetas pós-restauração, incluindo Ageu, Zacarias e Malaquias, que por meio de suas mensagens buscaram orientar o povo de Israel em sua jornada espiritual. No entanto, com o encerramento do cânon do Antigo Testamento, o período subsequente se caracteriza por 400 anos de aparente silêncio profético. Durante esse intervalo, não há registro de novos livros sendo acrescentados à Escritura, e a voz dos profetas não é ouvida. Apesar disso, esse período foi marcado por eventos históricos importantes, mudanças culturais e políticas, incluindo a ascensão e queda de impérios como o persa, grego e romano. Durante esse tempo, alguns livros foram escritos, conhecidos como os apócrifos. Esses são livros históricos e religiosos que não foram incluídos no cânon judaico ou protestante, mas que foram aceitos por algumas tradições cristãs. Esse período de silêncio não significa inatividade divina, mas representa uma época em que Deus estava preparando o cenário para o cumprimento de suas promessas messiânicas. A espera ansiosa por um Messias, profetizado ao longo do Antigo Testamento, criou uma expectativa crescente entre o povo de Israel. A chegada do Novo Testamento, inaugurada pelo nascimento de Jesus Cristo em Belém, marca o fim desse período de silêncio. Cristo, o Messias prometido, trará a plenitude das promessas divinas, redenção e salvação para a humanidade. Seu nascimento, ministério, morte e ressurreição são testemunhados nos evangelhos do Novo Testamento, dando continuidade à narrativa bíblica e cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Assim, o Antigo Testamento, com suas histórias, leis, profecias e poesias, preparou o terreno para o advento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que traria a esperança e a salvação tão aguardadas. O silêncio profético dos 400 anos é quebrado pelo choro de um bebê em Belém, anunciando o início de uma nova era na história da redenção. Então apertem os cintos, que a história, a partir de agora, sofrerá uma reviravolta emocionante. Aproveitem para deixar seu like e se inscrever no canal, e vamos para o vídeo. O contexto político e cultural. O contexto político e cultural durante o período interbíblico foi marcado por várias mudanças na geopolítica global, incluindo a queda do Império Medo-Persa e a ascensão de Alexandre o Grande, que deixou um legado duradouro através da disseminação da cultura helênica. No século IV a.C., Alexandre o Grande conquistou o Império Medo-Persa, inaugurando uma nova era na história. Seu império se estendia do Egito à Índia, promovendo a fusão de diversas culturas sob o amparo da cultura helênica. Isso ficou conhecido como helenismo, e sua influência moldou a língua, a arte, a filosofia e até mesmo a religião em vastas regiões do mundo conhecido. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. O controle do Egito ficou nas mãos dos Ptolomeus, enquanto a Síria foi governada pelos Seleucidas. A região de Israel tornou-se um campo de batalha entre esses dois impérios, trazendo vários desafios para o povo judeu. Sob os Ptolomeus, o povo judeu experimentou um período relativamente pacífico e relativo controle sobre suas práticas religiosas. No entanto, com a ascensão dos Seleucidas, especialmente com Antíoco IV Epifânio, a situação mudou drasticamente. Antíoco IV Epifânio, em um esforço para helenizar a região, provocou a ira dos judeus ao profanar o templo em Jerusalém e proibir práticas religiosas judaicas. Sua afronta culminou na revolta dos Macabeus, liderada pela família dos Macabeus, notavelmente Judas Macabeu. A Guerra dos Macabeus, ou Revolta dos Macabeus, foi uma luta pela liberdade religiosa e política do povo judeu contra o domínio seleucida.
Judas Macabeu e seus irmãos conseguiram recuperar o controle do templo e restaurar a adoração judaica. Este período é comemorado na festa de Hanukkah, que celebra a rededicação do templo após sua profanação por Antíoco. Esses eventos políticos e culturais durante o período interbíblico foram cruciais para a formação do ambiente no qual Jesus Cristo viria ao mundo. O cenário helenístico proporcionou um contexto linguístico e cultural que facilitou a disseminação do cristianismo no mundo greco-romano nos séculos seguintes. Herodes o Grande. Nesse cenário de mudanças, Herodes o Grande, conhecido por suas habilidades administrativas e construtoras, governou a Judéia sob o domínio romano. Ele empreendeu projetos monumentais em Jerusalém, incluindo a expansão e renovação do Templo de Herodes, um dos maiores e mais grandiosos complexos religiosos da antiguidade. Suas realizações arquitetônicas também se estenderam a outras partes do reino, incluindo fortalezas, palácios e aquedutos. Além de suas proezas na construção, Herodes buscava garantir a estabilidade política da região. Ele desenvolveu relações habilidosas com o Império Romano e implementou políticas para fortalecer a economia local. Entretanto, o reinado de Herodes também foi marcado por aspectos negativos. Sua paranoia levou a uma série de atos violentos, incluindo a execução de membros de sua própria família. Herodes foi conhecido por sua crueldade, agindo rapidamente contra qualquer ameaça percebida a seu governo, real ou imaginária. O massacre dos inocentes, descrito no Novo Testamento, é um evento notório atribuído a Herodes em sua busca para eliminar qualquer rival ao trono. Tudo começa após o nascimento de Jesus em Belém. A notícia sobre o nascimento do rei dos judeus chegou até Herodes, o rei da Judéia na época. Herodes, temendo perder seu trono, ficou perturbado com essa notícia. Ele chamou os sábios do Oriente, os magos, para descobrir exatamente onde o Messias deveria nascer. Os magos, seguindo a estrela, encontraram Jesus em Belém e o adoraram. No entanto, sendo advertidos em um sonho para não voltar a Herodes e temendo a fúria do imperador, eles não retornaram para contar os detalhes do nascimento. Enfurecido pela não obtenção de informações precisas dos magos, Herodes emitiu uma ordem cruel. Ele ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nos arredores, na esperança de eliminar a suposta ameaça à sua autoridade. Antes da execução da ordem, um anjo apareceu a José em um sonho, alertando-o sobre o perigo iminente. José, Maria e o menino Jesus fugiram para o Egito, escapando do massacre. Assim, o reinado de Herodes o Grande foi um período de contrastes, marcado por realizações notáveis em termos de construção e administração, mas também por uma sombra de tirania, paranoia e violência. Esse contexto político tenso e a busca pelo Messias forneceram o pano de fundo para o início da era do Novo Testamento e a chegada de Jesus Cristo. Jesus e a convergência cultural. O nascimento de Jesus ocorreu em um período de convergência cultural entre a cultura helênica, romana e judaica. O domínio romano sobre a região trouxe influências da cultura romana e, por extensão, da cultura grega. Isso se refletiu nas práticas cotidianas, na língua e na arquitetura. A cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, experimentou essa interseção cultural, e esse contexto diversificado moldou a experiência de Jesus enquanto homem. Crescendo em Nazaré, uma cidade muitas vezes vista com desprezo pelos contemporâneos, Jesus experimentou a vida comum e enfrentou as complexidades da cultura da época. Sua identificação com os pecadores, sua proximidade com as pessoas comuns e sua humilde origem em Nazaré destacam a abordagem única de Jesus para a humanidade. O início do ministério de Jesus foi marcado pelo seu batismo nas águas do Rio Jordão por João Batista. Aqui vale uma pausa para falarmos desse personagem fantástico que é João Batista.
Figura importante no Novo Testamento da Bíblia, João Batista desempenhou um papel crucial preparando o caminho para o ministério de Jesus Cristo. João Batista nasceu de Zacarias e Isabel, um casal idoso que milagrosamente concebeu após uma promessa divina. Ele passou parte de sua vida no deserto, onde se dedicou à oração e à devoção a Deus. João recebeu uma missão específica de preparar o caminho para o Messias, anunciando a chegada do reino de Deus. Ele tornou-se conhecido por seu batismo de arrependimento no Rio Jordão. As pessoas vinham a ele para serem batizadas, confessando seus pecados. João pregava sobre arrependimento, a chegada do reino de Deus e anunciava que alguém mais poderoso do que ele estava para vir. Quando Jesus veio para ser batizado por João no Jordão, João reconheceu a superioridade de Jesus e testemunhou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João destacou a importância de Jesus, dizendo que ele próprio não era digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Esse evento simbólico não apenas marcou o início público da missão de Jesus, mas também demonstrou a sua identificação com a humanidade, ao se submeter ao batismo destinado ao arrependimento dos pecados. Logo após seu batismo, Jesus enfrentou a tentação no deserto, um período de 40 dias de isolamento, no qual foi tentado pelo Satanás. Este episódio destaca a humanidade de Jesus, que, embora plenamente Deus, experimentou as mesmas tentações que todos os seres humanos. No entanto, Jesus resistiu a todas as investidas do diabo, citando as Escrituras e revelando sua obediência perfeita a Deus. A vitória de Jesus sobre as tentações no deserto demonstrou sua santidade e autoridade sobre o maligno. Essa experiência preparou Jesus para o seu ministério público, marcado por ensinamentos transformadores, curas milagrosas e a proclamação do reino de Deus. O ministério de Jesus e a expansão da mensagem. O ministério de Jesus foi marcado por uma extraordinária combinação de milagres e ensinamentos que transcenderam as fronteiras geográficas e culturais. Ele curou os enfermos, restaurou a visão aos cegos, alimentou multidões e até mesmo ressuscitou os mortos. Seus ensinamentos, frequentemente em forma de parábolas, abordavam temas universais como amor, perdão, justiça e o reino de Deus. Essas ações e palavras atraíram uma ampla multidão, refletindo a relevância da mensagem de Jesus em diferentes contextos. Jesus escolheu 12 homens para serem seus apóstolos, desempenhando um papel especial em seu ministério. Esses apóstolos testemunharam os ensinamentos, milagres e desempenharam um papel crucial na propagação do Evangelho e no estabelecimento da igreja primitiva. Aqui vale mencionar o episódio da Transfiguração. Certo dia, Jesus subiu a um monte com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. No topo do monte, algo extraordinário aconteceu. A aparência de Jesus foi transfigurada. Sua face brilhava como o sol e suas roupas ficaram tão brancas quanto a luz. Além disso, Moisés e Elias apareceram, conversando com Jesus. A transfiguração de Jesus revelou sua glória divina aos discípulos. Sua aparência resplandecente indicou sua natureza divina, e a presença de Moisés e Elias simbolizou a conexão entre o Antigo Testamento, representado por Moisés e os profetas, e o Novo Testamento, representado por Jesus. A voz do céu, proclamando Jesus como o Filho amado de Deus, confirmou sua identidade messiânica. Isso ocorreu antes da jornada final de Jesus a Jerusalém, onde enfrentaria sua prisão, julgamento e crucificação. A transfiguração serviu como uma preparação para os discípulos enfrentarem os eventos subsequentes, especialmente a paixão de Cristo. Testemunhar a glória de Jesus fortaleceu a fé dos discípulos e os ajudou a compreender que a morte e a ressurreição estavam de acordo com o plano divino. O ministério de Jesus passou a gerar um crescente incômodo entre as autoridades religiosas e políticas da época.
Sua popularidade e alegações de divindade tornaram-no uma figura controversa. As autoridades religiosas, em especial os fariseus e escribas, sentiam-se ameaçadas pelo ensino radical de Jesus, que frequentemente confrontava suas tradições e enfatizava a justiça, a misericórdia e o amor, ao invés de uma imposição legalista à lei. Além disso, os líderes religiosos percebiam a crescente influência de Jesus sobre o povo como uma ameaça à ordem estabelecida. O momento crítico se aproximou quando Jesus realizou a purificação do templo em Jerusalém, expulsando os cambistas e denunciando a corrupção que tinha se infiltrado na casa de oração. Essa ação, juntamente com suas afirmações divinas e popularidade crescente, elevou o alarme entre as autoridades. A conspiração para capturar Jesus começou a se desenhar. Judas Iscariotes, um dos discípulos, concordou em trair Jesus para as autoridades religiosas em troca de 30 peças de prata. Durante a última ceia, Jesus predisse sua traição e captura iminente, mas continuou a preparar seus discípulos para os eventos que se desdobrariam. A captura de Jesus ocorreu no jardim do Getsêmani, onde Judas identificou Jesus aos soldados romanos e guardas do templo com um beijo. Esse gesto simbólico levou à prisão de Jesus. O sumo sacerdote Caifás e o Sinédrio, o conselho judaico, conduziram um julgamento noturno irregular. As acusações eram variadas, incluindo blasfêmia e alegações de ameaça à ordem pública. O julgamento religioso condenou Jesus, mas por questões de jurisdição, ele foi levado perante Pilatos, o governador romano. Pilatos começa o interrogatório perguntando se Jesus é o rei dos judeus. Jesus responde afirmando que seu reino não é deste mundo e que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Ao longo do interrogatório, Pilatos percebe que as acusações contra Jesus são principalmente de natureza religiosa e que não há base legal para condená-lo. Pilatos, procurando evitar conflitos e sem uma compreensão clara do significado espiritual do caso, oferece uma oportunidade de liberar Jesus. Durante a festa da Páscoa, era costume que o governador romano libertasse um prisioneiro escolhido pela multidão como um gesto de boa vontade. Pilatos vê isso como uma oportunidade de libertar Jesus sem enfrentar uma revolta da multidão. Então, Pilatos apresenta a opção à multidão reunida na Praça do Pretório: libertar Jesus, que era conhecido por suas obras milagrosas e ensinamentos, ou Barrabás, um prisioneiro rebelde e assassino. A influência dos líderes religiosos é evidente quando eles incitam a multidão a pedir a libertação de Barrabás. Eles manipulam as emoções da população, sugerindo que Barrabás é um patriota que luta contra a ocupação romana, enquanto Jesus é retratado como uma ameaça à ordem estabelecida. A multidão, influenciada e instigada pelos líderes religiosos, grita por Barrabás. Pilatos, percebendo a crescente agitação da multidão, lava as mãos simbolicamente, declarando que é inocente do sangue de Jesus. Ele cede à pressão da multidão e à ameaça de tumulto, condenando Jesus à crucificação. Assim, Jesus foi levado ao Calvário, onde foi crucificado entre dois criminosos. Sua morte na cruz foi uma execução cruel, mas também cumpriu um propósito maior: a redenção da humanidade por meio do sacrifício do Filho de Deus. Após a morte de Jesus na cruz, uma série de eventos extraordinários ocorreram, marcando o clímax e a conclusão da narrativa da paixão. A ressurreição. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, membro do Sinédrio, que secretamente seguia Jesus. Ele o envolveu em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo. Pilatos, atendendo ao pedido dos líderes judeus, autorizou a colocação de uma guarda romana para evitar qualquer tentativa de roubo do corpo. O túmulo foi selado para garantir que permanecesse intocado. Após o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao túmulo de Jesus.
levando especiarias para ungir seu corpo. Ao chegar, elas notaram que a pedra que selava a entrada do túmulo tinha sido removida e o túmulo estava vazio. Ao entrar no túmulo, as mulheres viram um jovem vestido de branco, identificado como um anjo. Ele lhes disse: "Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram." O anjo instruiu as mulheres a contar aos discípulos e a Pedro que Jesus havia ressuscitado e que eles o veriam na Galileia. Enquanto as mulheres saíam apressadas para dar a notícia, Jesus mesmo apareceu a Maria Madalena perto do túmulo, revelando-se a ela. Além de Maria Madalena, Jesus apareceu a várias pessoas e grupos nos dias seguintes. Isso incluiu os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos reunidos em um quarto trancado e a Pedro individualmente. Cada uma dessas aparições serviu para confirmar a realidade da ressurreição. Alguns discípulos, inicialmente, duvidaram da notícia da ressurreição. Tomé, em particular, expressou ceticismo até que Jesus apareceu a ele, permitindo que tocasse suas feridas. Esses encontros serviram para dissipar dúvidas e fortalecer a fé dos discípulos. Em uma aparição específica à beira do mar da Galileia, Jesus comissionou Pedro, perguntando-lhe 3 vezes se o amava, e instruiu os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-lhes tudo o que ele havia ordenado. A Ascensão. Após as aparições aos discípulos durante 40 dias, Jesus os conduziu até o Monte das Oliveiras, próximo a Betânia. Este local já tinha sido palco de eventos importantes durante seu ministério. No topo do monte, Jesus deu instruções finais aos discípulos, renovando sua comissão para serem testemunhas dele até os confins da terra. Ele também os instruiu a esperar em Jerusalém pela promessa do Pai, o Espírito Santo, que capacitaria e guiaria-os em sua missão. Enquanto abençoava os discípulos, Jesus começou a ascender aos céus diante de seus olhos. Este evento foi testemunhado pelos apóstolos, que viram Jesus subir gradualmente até que uma nuvem o envolveu, ocultando-o de sua vista. Enquanto os discípulos ainda estavam olhando para o céu, 2 homens vestidos de branco, certamente anjos, apareceram e lhes perguntaram por que estavam olhando para o céu. Foi aí que eles então anunciaram que Jesus voltaria da mesma maneira que os discípulos o tinham visto partir. A ascensão deixou os discípulos maravilhados, mas também os encheu de confiança e esperança. Eles entenderam que Jesus havia retornado à glória celestial e que a promessa do Espírito Santo seria cumprida em breve. Após a ascensão, os discípulos voltaram para Jerusalém, como Jesus havia instruído. Lá, eles se reuniram em oração e comunhão, aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. A ascensão de Jesus tem significado teológico profundo. Ela confirma a exaltação de Cristo à direita de Deus Pai, indicando sua soberania e autoridade. Também inaugura a fase da história da redenção, em que os discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, levariam adiante a mensagem do Evangelho para o mundo. A ascensão de Jesus não é uma despedida, mas uma preparação para o envio do Espírito Santo e uma antecipação de sua volta. A propagação do Evangelho. Os apóstolos desempenharam um papel crucial na expansão da mensagem de Jesus, levando o Evangelho a várias partes do mundo conhecido. O livro de Atos narra suas viagens missionárias, começando em Jerusalém e se estendendo a lugares como Antioquia, Ásia Menor, Grécia e Roma. Entretanto, o crescimento da igreja não foi isento de desafios. Perseguições surgiram, especialmente em Jerusalém, levando à dispersão dos crentes e à disseminação da mensagem cristã. Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, desempenhou um papel proeminente nessas perseguições antes de sua conversão. As perseguições, embora destinadas a suprimir o movimento cristão, ironicamente contribuíram para a expansão da igreja.
Os crentes dispersos por diferentes regiões levaram consigo a mensagem de Jesus. Paulo, após sua conversão, tornou-se um dos mais ardentes propagadores do Evangelho, viajando extensivamente e estabelecendo comunidades cristãs. Suas viagens missionárias, registradas principalmente no livro de Atos, foram empreendimentos incansáveis para proclamar o Evangelho em diversas regiões do mundo conhecido. Em Filipos, sua pregação levou à conversão de Lídia e de um carcereiro, resultando na fundação da igreja naquela cidade. Em Tessalônica, sua mensagem alcançou judeus e gentios, levando à formação de uma comunidade cristã significativa. Em Corinto, Paulo permaneceu por um tempo considerável, estabelecendo uma igreja que se tornaria central para suas correspondências. Além de suas atividades missionárias, Paulo deixou um legado duradouro através das epístolas que escreveu para as igrejas que fundou ou para colaboradores. Suas cartas, agora parte do Novo Testamento, oferecem instruções teológicas, éticas e práticas para os cristãos. Epístolas como Romanos, Coríntios, Gálatas e Filipenses são exemplos do rico ensinamento de Paulo. Apesar de seu impacto significativo, Paulo enfrentou inúmeros desafios. Ele foi preso em várias ocasiões devido à sua pregação e ensino. Suas viagens missionárias frequentemente o colocaram em situações perigosas, sujeito à hostilidade tanto de autoridades romanas quanto de judeus que resistiam à mensagem cristã. Paulo também enfrentou perseguições de dentro das próprias comunidades cristãs, às vezes devido a desentendimentos teológicos ou diferenças de abordagem pastoral. No entanto, ele perseverou diante dessas adversidades, mantendo um compromisso firme com a disseminação do Evangelho e o fortalecimento das igrejas que havia fundado. No ano 64 depois de Cristo, um grande incêndio devastou Roma. O imperador Nero, buscando desviar as suspeitas sobre si, culpou os cristãos pela tragédia. Isso marcou o início de uma intensa perseguição aos seguidores de Cristo. Os cristãos foram acusados injustamente, sofrendo prisões, torturas e execuções. Esse período de perseguição, liderado por Nero, é historicamente marcante e é mencionado nas obras de historiadores como Tácito. Durante essa perseguição, o apóstolo Paulo foi preso novamente em Roma. Diferentemente de sua primeira prisão, que permitiu alguma liberdade, essa segunda prisão foi mais severa. Paulo escreveu suas últimas cartas, incluindo o segundo livro de Timóteo, enquanto estava sob custódia. Paulo foi martirizado durante o reinado de Nero, provavelmente por decapitação. Suas epístolas escritas na prisão continuam a ser fontes fundamentais de ensinamento cristão. Seu exemplo de coragem diante da adversidade e sua dedicação inabalável à pregação do Evangelho inspiram gerações de cristãos. Esse contexto histórico das perseguições em Roma é relevante para entender o livro de Apocalipse. Escrito durante o reinado de Domiciano, sucessor de Nero, Apocalipse reflete as tensões e perseguições que os cristãos enfrentaram sob o governo imperial. O autor, o apóstolo João, escreveu em um período de intensa pressão sobre a comunidade cristã. O Apocalipse usa simbolismo apocalíptico para transmitir uma mensagem de esperança e vitória final para os seguidores de Cristo, mesmo diante da perseguição e tribulação. As visões e imagens apresentadas no livro são interpretadas à luz do contexto histórico e teológico do primeiro século, fornecendo encorajamento aos cristãos que enfrentavam dificuldades. O livro descreve uma série de visões que revelam a glória celestial, o Cordeiro de Deus. Outras visões apresentam 7 trombetas e 7 taças, cada uma desencadeando juízos divinos sobre a humanidade. Esses juízos simbolizam a resposta de Deus à rebelião e ao pecado. Nesse cenário surge a figura da besta, simbolizando poderes terrenos hostis a Deus. E por fim, o livro descreve a batalha final entre o bem e o mal, culminando na vitória de Cristo. A Nova Jerusalém,
símbolo da redenção e da presença de Deus, é revelada como a consumação da história humana. O livro conclui com advertências e convites àqueles que leem para permanecerem fiéis a Deus. Jesus promete voltar e trazer recompensas aos fiéis, enquanto os rebeldes enfrentarão a justiça divina. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu comentário, like e se inscrever no canal. Abraços e fiquem com Deus.